99% dos programadores que você acha por aí vão trabalhar com uma linguagem de alto nível, vão trabalhar com JavaScript, Python, C Sharp, enfim, o que for. E tem um motivo para isso. Por que na 99 trabalhando com C? Por que é tão difícil achar vaga em baixo nível? Por que toda empresa, não faz um serviço otimizado logo em C ou C++? Eu odeio C++. E para quem não sabe, final de 2024, final do ano passado, eu participei da live de fim de ano do nosso querido amigo, nosso querido companheiro Fiasco, e ele me fez essa pergunta. Tava lá fazendo mais conteúdo de baixo nível, último conteúdo de baixo nível de 2024, e eu quero elaborar melhor a resposta, porque eu sinto que é uma dúvida que muita gente pode ter e que merece um vídeo. E aqui para mostrar para vocês, né, essa parte da nossa conversa. E que vai durar um mês, né? Ou cibersegurança também, né? Assim, uma pergunta, você não conseguiria fazer isso numa linguagem de mais alto nível? Eu estava falando sobre a minha solução, a minha empresa, que eu trabalho com baixo nível, né? Eu tenho que usar baixo nível, a gente faz um simulador de fluidos, um simulador de vento, CFD é o nome da área técnica. Daí o Fiasco perguntou, mas daria para fazer isso em alto nível? E vamos lá. Você não conseguiria fazer isso num Java, por exemplo? Você não conseguiria fazer? Não. JavaScript, Python? Basicamente fica lento. Não. Meu irmão, eu acho que você faz as continhas no final, pra fazer essa porra em JavaScript agora. Não é possível que você não consiga fazer isso. Então, mas aí a biblioteca, ela vai fazer, para ela fazer rápido, ela vai fazer a interface com C. Ela vai chamar C. E no meu caso ainda, é em GPU. É em GPU. E quando você faz as contas, é bizarramente mais rápido. É papo de, tipo assim, 50, 100, 200 vezes mais rápido para mais. Se você comparar alto nível para baixo. Cara, e daí, você junta isso com uma simulação que dura um dia, quando tá rápido, aí fica inviável você fazer em alto nível. É semelhante a embarcados, por exemplo, né? E aqui, né, que a gente para, mas essa parte que eu queria mostrar para vocês e é a explicação, né, do porquê eu tenho que trabalhar com baixo nível. No meu caso, é computação de alto desempenho. Mas não é o único caso, né? Existem alguns, poucos, muito menos do que eu desejaria. Mas existem casos para a gente trabalhar com baixo nível e esse aqui é o meu caso de uso, né? O caso de desempenho. E eu parei nesse frame lindo aqui, né, galera? Olha isso. Olha que frame bonito. Tá todo mundo ali, hein? Nossa Senhora. Mas agora eu quero elaborar um pouco melhor essa questão. Falar um pouco mais tanto dessa questão de desempenho, porquê disso, e de outros motivos que a gente tem para usar baixo nível. Que é, na prática, assim, as áreas que são utilizadas C, C++, Zig, Rust no mercado, né? Mas antes, vamos responder uma pergunta mais importante ainda. Ao invés de responder primeiro por que baixo nível, por que alto nível? Você já pararam para pensar nisso? Por que Python? Vamos inverter essa pergunta, né? Por que alto nível? Eu não preciso me alongar muito na resposta aqui, né? Ela é bem direta. É basicamente maior produtividade. Então, é muito mais fácil fazer manipulação de string, por exemplo, em JavaScript, em C, em C Sharp, desculpa, em C não, né? Em C Sharp do que é em C. E, além disso, e junto da maior produtividade, né? Por que isso? Porque uma das coisas mais caras no desenvolvimento é a hora do programa. O que é a hora do programa? É a hora que nós, garotos e garotas de programa, cobramos para trabalhar. Isso é bem caro, tá? É bem caro. Então, é muito melhor você... a hora da máquina ela é barata quando você compara com a hora do programador. Então, juntando esses dois fatores aqui, basicamente sempre que uma empresa puder, sempre que qualquer empregador puder, ele vai escolher alto nível. Sempre que você quiser fazer um sistema, você vai escolher alto nível, porque é mais rápido e é mais barato. Então, é o melhor dos dois mundos, né? Só que daí o que acontece? E quando não dá, né? E quando não dá? O que eu faço para resolver o meu problema? Ou melhor, quando que não dá? Quando que isso daqui não se aplica ou que eu não consigo seguir isso? E agora sim, né? A gente vai pro que interessa. Bem, o primeiro caso de uso, como eu já comentei no vídeo, né? E um dos mais tradicionais é desempenho. Então, o que acontece? Quando você está numa linguagem de menor nível, em geral você tem um mapeamento
meio que direto, né, para a estrutura da máquina, para a arquitetura de memórias, para as instruções da máquina. Você consegue definir numa granularidade muito melhor como que vai ser a sua estrutura, né? O seu int, ele de fato ocupa 4 bytes, né? Ele não é igual em Python que um int ocupa, sei lá, 28 bytes. E você tem toda uma estrutura para você somar dois valores, porque um int é um objeto. Ou, enfim, JavaScript eu não sei dizer muito bem, né? Mas basicamente você tem um controle muito mais fino, você tem uma abstração muito menor e isso se reflete em desempenho. Então, aplicações que precisam de desempenho, por exemplo, computação de alto desempenho, que são aplicações científicas, que é o que eu trabalho nas simulações, você vai ter, por exemplo, encoder e decoder de vídeo. Hoje você está vendo esse vídeo aí no YouTube. E, galera, processamento de vídeo é uma das coisas, é uma coisa super pesada. As CPUs elas têm instruções específicas para fazer encoding e decoding de vídeo, as CPUs e GPUs, né? E o FFmpeg, por exemplo, que é o software universal, né? Que todo mundo usa para fazer esse tipo de tarefa. Ele tem partes escritas em assembly, inclusive, para otimizar essa parte de encode e... encoding e decode, né? Além disso, vamos supor que você precisa de algumas tarefas, né? Tem algumas tarefas críticas. A troca de contexto do sistema operacional, né? Hoje você deve estar vendo esse vídeo no navegador, seja no seu celular ou um aplicativo no seu celular, né? E, na verdade, lá por baixo dos panos, o seu sistema operacional que está rodando, ele está trocando várias tarefas. Então, lá atrás tem a tarefa do Wi-Fi, de checar se o Wi-Fi está on. Tem a tarefa de qualidade do sistema, enfim, tem um monte de tarefa rodando no teu navegador, no seu celular, onde for. E o processador precisa fazer essa troca de contexto. E é uma coisa que roda milhares de vezes por segundo, né? Então, é importante que seja muito rápido para que não trave a sua tela. Espero que não esteja travando, né? Se seu celular for mais antigo, provavelmente essa troca não é tão rápida, o processamento não é rápido o suficiente para isso ser feito de uma maneira efetiva sem atrapalhar a experiência do usuário. Um segundo ponto que é muito importante, saindo um pouco de desempenho, né, que esse acho que é um caso de uso super comum de baixo nível, é gerenciamento de memória. Aqui eu posso estar dizendo de recurso de memória, então vamos supor que eu tenho um Arduino, por exemplo, que tem um total de 2 KB de memória. Então imagine você programar 2 KB de RAM, desculpa. Imagine você programar num sistema que tem 2 KB de RAM, você tem que, né, escovar bit ali. Mas, além disso, vamos supor que eu estou fazendo um sistema operacional. E o meu sistema operacional ele vai ter processos dentro deles. Só que um processo ele não pode acessar a memória do outro. Então você tem que fazer esse gerenciamento, né, a nível de kernel, a nível de e fazer a interface ali com o processador, né, com os métodos para virtualização de memória, separação de memória, enfim. Não é minha área, isso daí para deixar claro. Então, você pode querer otimizar o uso de memória, né, do seu programa, ou, como é no caso do Arduino com 2 KB, ou você pode também querer ter um controle fino de ponteiros e de áreas de memória, né? Um controle fino de memória. Então, mesmo em C, você vai ter o malloc né, e o free, que são funções da biblioteca padrão. Só que eles, lá por baixo dos planos, implementam as chamadas para o sistema operacional para alocar memória e para desalocar memória. Eles fazem gerenciamento daquele ponteiro, daquela tabela de ponteiros. E isso é uma coisa que você só consegue fazer em baixo nível. Tá? Você não consegue, você precisa ter acesso direto aos ponteiros, né? Você precisa ter acesso direto à memória para conseguir fazer esse tipo de gerenciamento na mão. Tem um outro ponto que é importante também, né? Quando a gente está trabalhando com embarcados, é bem comum também que a gente tenha GPIO mapeado em memória, I/O em memória. O que é I/O? É input output. Então eu vou escrever em um LED, por exemplo. Isso é feito em memória. Ou vou ler de algum sensor. Isso é feito em memória. Então eu vou ter um I/O em memória e eu faço o mapeamento, né,
dessa memória e acesso direto ao endereço de memória lá, né? Isso... eu não sei se tem como fazer em Python ou JavaScript, eu não sei. Nunca vi. Mas em C, C++, qualquer linguagem de baixo nível, tem como fazer, tá? Agora, passando aqui, desempenho, memória, tem um terceiro motivo, né? Que vocês estão usando agora, a gente usa no dia a dia, a gente esquece que existe. A gente esquece, simplesmente esquece que isso existe, que é hardware. Ou interface com outros hardwares, né? Em que sentido de hardware, né? No sentido da comunicação do hardware. Porque, muito provavelmente, dois hardwares vão se comunicar, vai ter um software ali no meio deles para comunicação. Por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo com uma câmera no celular e o celular está conectado no computador por meio de um cabo USB-C. Então, o celular e o computador, eles têm que se comunicar por um protocolo de USB-C. Mas não só isso. Provavelmente essa câmerazinha, ela deve ter um processadorzinho, alguma coisa assim, que manda sinais de vídeo para o meu processador, ou para RAM, fica mapeado em RAM, enfim, não sei como funciona, mas eu tenho algum processo de comunicação ali que precisa de um software, vai precisar de um código de baixo nível. Muito provavelmente não é diretamente em hardware, sabe? Eu tenho um software ali no meio. E esse software a gente chama de firmware, né? Que é basicamente a API. Acho que seria a API, é o mais próximo que eu consigo pensar, de um hardware. A API de um hardware para ele conseguir se comunicar. Por exemplo, existe o firmware do disco, né? O seu HD, ele vai ter um firmware para ele conseguir se comunicar, né, com o processador. O processador, e esses firmwares, eles vão seguir, né, protocolos para conseguir estabelecer essa comunicação, né? Como eu disse, tá usando o USB-C aqui tô usando o USB-C, então vai seguir algum protocolo de USB para troca de pacotes. E por que eu digo que a gente esquece? Porque a gente simplesmente esquece. Eu tô usando esse celular aqui, cara, eu nem lembro que alguém tem que fazer o código dessa câmera. Vocês lembram disso? Vocês lembram que alguém tem que fazer o código, desse microfone? Vocês lembram? Ninguém lembra disso. Ninguém lembra. Tanto faz. O negócio surgiu, caiu na minha mão aqui. Pronto, tchau, obrigado. Ninguém fez. Mas a gente esquece. Existe firmware. O teu roteador aí. Alguém fez o código do teu roteador. Alguém fez o código de, sei lá, roteamento de pacotes dele. Alguém teve que escrever. E provavelmente não. Com certeza fez isso em baixo nível. Porque, pelos motivos aqui de cima, de desempenho e memória, que acabam se combinando, né, com essa questão de hardware. Enfim, você vai ter outros motivos, né, para criar, mas em geral todos eles vão estar associados a controle. O controle em que sentido? Você quer ter um controle mais granular sobre a sua aplicação de alguma maneira, ou seja, sobre memória, seja uma otimização de desempenho. Você quer ter um nível de abstração menor. Desculpa, não é controle, acho que é a palavra certa. É abstração. Você quer ter um nível menor de abstração sobre o que está acontecendo para você tirar alguma vantagem disso, seja com relação a gerenciamento de memória, seja com relação a desempenho, seja com relação à segurança, a como você vai fazer a ABI do seu programa. ABI é Application Binary Interface, enfim. Como for. Mas você quer ter um nível de abstração menor por algum motivo. Mas um último motivo, e esse vocês têm que saber porque é muito importante, por que ainda existe baixo nível? É porque alguém tem que fazer a comunicação do alto nível para assembly, né? Existe o alto nível aqui e existe o assembly, né? Existe o assembly. O que está aqui no meio? Tá a gente ali sofrendo, né? Escrevendo CPython, escrevendo V8, escrevendo, sei lá, o compilador de Go, escrevendo LLVM, escrevendo o que for. Mas aqui está o baixo nível. Então, agradeçam, programadores. Agradeçam, porque se Python, se JavaScript, se C# existem hoje, é porque existem programadores de baixo nível. E mesmo não sendo muitos, somos unidos
e somos orgulhosos, né? Conteúdo de baixo nível é muito bom. Então, respondendo, né, ao fiasco, por que não faz baixo nível? É a mesma pergunta de quem faz o palhaço rir. Quem faz o palhaço rir? Nós do baixo nível é que fazemos o palhaço rir no final do dia. Porque os seus sistemas aí, eles são ou seguros ou inseguros, muito provavelmente. Quando surge alguma vulnerabilidade, muito provavelmente é porque alguém fez cagada em C, né? Alguém fez cagada em C++. E tamo aí. Entrem na comunidade de desempenho. Vejam o guia de algoritmos de estrutura de dados. Muito importante. Se você quer entrar nesse mundo, galera, base é muito importante, tá? Base de programação. Se você quer aprender, base de programação. Foque na base. Algoritmos de estrutura de dados. Aí, arquitetura e organização de computadores. A partir daí, você vai para qualquer coisa, tá? Então, é isso. Valeu e tchau, obrigado.